Bom dia pessoal! Olha só o Camisa 13 já chegando para animar a sua segunda-feira, início de semana, e desde já sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade para participarem junto com a gente, afinal de contas vocês já sabem, né? São vocês que fazem o Camisa 13 junto com toda a nossa equipe. Daqui a pouquinho eu solto os nossos canais de comunicação, mas mais uma vez quero te desejar aí que seja muito bem-vindo, fique à vontade junto com a gente para ficar por dentro das principais notícias do esporte. E olha só, a gente vai falar daqui a pouquinho a respeito do Águia de Marabá. O Águia que está disputando a Copa Norte. Vamos falar dos resultados da última partida, ou melhor, a gente vai falar de Série D, né? De Águia de Marabá, Tunaluz. Vamos falar também do Clube do Remo, que vai enfrentar, ou melhor, que enfrentou o Vasco da Gama no último sábado. E com isso, então, a gente vai te contar os detalhes dessa partida. O Leão Azul que ficou no empate aí de 1-1 dentro do Mangueirão. E claro, né, a gente vai te contar toda a repercussão desse jogo. Nós vamos te mostrar também Paysandu, que ontem enfrentou o Brusque na Curuzu. Essa partida é importantíssima para o Papão, mas o Bicolor do Norte também ficou no empate magro aí de 1-1 na Curuzu. Quase vem a derrota, né? Mas o Paysandu conseguiu, com um pênalti cobrado por Ítalo, igualar o placar na Curuzu. Com isso, 1-1 então para o Bicola e para o Brusque na Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos lá para a nossa pergunta do dia, nossa interatividade, o momento que você participa com a gente, envia sua mensagem. Vamos colocar na tela aqui a nossa pergunta do dia. A gente está sem, né? Então vamos aqui com a pergunta que é a seguinte: o empate bicolor em casa contra o Brusque frustrou você, torcedor bicolor? Fala com a gente, manda tua mensagem através das nossas redes sociais. A gente está nas mais variadas plataformas digitais, no @RBATV Oficial. Tem também o número do nosso WhatsApp no 984017422, 984017422. Você pode enviar a sua mensagem pra gente, tá bom? Daqui a pouquinho a gente tem uma janela onde a gente vai ler a tua participação, vai ler a tua opinião, que é sempre muito importante pra gente. Também tô lá no Instagram, no @PaulaMarrocos_, @PaulaMarrocos_. Participa com a gente, o programa de hoje tá só começando. Vem comigo que o Camisa 13 já está no ar. E a gente vai começar com as informações da Série D do Campeonato Brasileiro. Nós temos representantes na 4ª Divisão Nacional e vamos então ver os detalhes das partidas que aconteceram no fim de semana para o Águia de Marabá e para a Tunaluz. Vamos acompanhar. Tocantinópolis e Águia de Marabá se enfrentaram no estádio Ribeirão, em terras tocantinenses. O azulão saiu na frente aos 48 minutos do primeiro tempo com esta falta cobrada da esquerda. E o zagueiro Dedé chegou desviando de cabeça. Foi o primeiro tempo de Tocantinópolis 0, Águia 1. Aos 5 minutos da segunda etapa, o Tocantinópolis empatou. Após a troca de passes, bola tocada na frente com Santa Helena, que tocou no canto. 1-1 no Ribeirão. Azulão na frente novamente. Alex Silva recebeu, avançou pela esquerda e soltou o foguete no canto. Tocantinópolis 1, Águia de Marabá 2, aos 31 minutos da segunda etapa. E aos 50 minutos, já nos acréscimos, a equipe do Tocantins empatou. Samuel fez a jogada pela esquerda e cruzou. Ítalo pegou bonito de primeira e de voleio. Foi o placar final no Ribeirão. Tocantinópolis 2, Águia de Marabá também 2. Em terras amapaenses, o Trem recebeu a Tuna. E logo aos 8 minutos do primeiro tempo, a Locomotiva abriu o placar. Troca de passes pela direita e Gerson chutou cruzado. Jonas Silva chegou escorando para o gol. 1-0 Trem. Aos 11 minutos da segunda etapa, o Trem ampliou. Gotinha cruzou da direita e Aleilson, ele mesmo, desviou no canto e sem defesa. 2-0 Trem.
Aos 19 minutos, a Elite do Norte descontou. Cruzamento da esquerda, a bola passou e sobrou com Luan, que ajeitou e cruzou. Jaime escorou para o gol. Trem 2, Tuna 1. Aos 30 da segunda etapa, Tuna empatou. Dieguinho cobrou a falta, a bola desviou na barreira e Daniel GTA mandou para o gol. Trem de Macapá 2, Tuna também 2. Aos 37 da segunda etapa, Trem na frente novamente. Escanteio pela esquerda e Magno Ribeiro mandou para o gol. Trem 3, Tuna 2. Aos 50 minutos, o empate tunante. Bola jogada na área. Depois foi um verdadeiro bate-rebate e Douglas pegou a sobra e mandou para o gol. Foi o placar final. Trem do Amapá 3, Tuna também 3. Agora a gente vai falar de Série A. Vamos falar do Clube do Remo, que recebeu no Mangueirão no último sábado o Vasco da Gama pela 11ª rodada da Série A do Brasileirão. Os adversários saíram na frente no placar, né? Mas o Leão Azul conseguiu o empate. Deu um pouquinho de frustração na torcida porque esperava a vitória para essa partida. Mas é esse o resultado e a gente vai te contar os detalhes agora. Jogo grande no Mangueirão. Pela 11ª rodada da Série A, o Remo recebeu o Vasco. Torcedores azulinos e vascaínos chegavam em peso no estádio, transformando o clima em decisão. Do lado Cruz Maltino, teve gente que veio de longe. Caravanas nas estradas e expectativa de voltar para casa com a vitória. Sentimento bom, né? A gente poder acompanhar o jogo. Meu placar é 2-1 pro Vasco também. A gente veio aqui para ganhar do Remo. O Vasco tá bem qualificado. O Renato Gaúcho chegou aí para dar uma melhorada no time. Hoje é Vasco 2-0. Do outro lado, o Mar Azul Marinho já fazia festa na arquibancada e na parte externa do estádio, mostrando que apoio não iria faltar, mas com a consciência da dificuldade da partida. Aqui dentro de Belém quem manda é a gente, né? Então a expectativa é de 2-0 aí com tranquilidade. Com a chuva forte que caiu na tarde de sábado em Belém, a partida precisou ser atrasada em 30 minutos. Mas a torcida azulina fez a festa com mosaico e mostrando que seria o 12º jogador. Na hora que a bola rolou, o Vasco foi quem deu logo o recado com o Cuiabano nesse chute. O Vasco tinha liberdade. Rojas recebeu, clareou e bateu forte. A bola bateu no travessão. Quase um golaço. O Remo foi para cima. Já lançou para Aleph Manga, que se atrapalhou na hora de finalizar. Em um aproveitamento de toque errado da zaga vascaína, já bateu no canto. Léo Jardim defendeu. O Leão cresceu e em bom contra-ataque, Manga serviu já que parou novamente em Léo Jardim. Mas já havia impedimento. No último lance, Andrés Gomes assustou nesse chute. Final de primeiro tempo. Remo 0, Vasco também 0. O segundo tempo começou com o Remo buscando o gol. Tagliari levantou para a área, a bola passou da zaga e Léo Jardim espalmou. Mas foi o Vasco quem chegou. Em cruzamento para a área, a bola caiu nos pés de Andrés Gomes, que limpou e bateu no canto, sacudindo a rede de Marcelo Rangel e fazendo 1-0 Vasco. Zé Wellison arriscou para o Remo, mas a melhor jogada azulina foi trabalhada. Tagliari deixou para Jaderson, ele bateu consciente, mas a bola foi para fora. Lá e cá, Rojas recebeu e ficou de cara, mas Rangel defendeu o chute. Em uma bola espirrada na área, Tagliari desperdiçou essa oportunidade. O Leão mostrou que era questão de tempo para o empate. Hernandes cobrou falta a meia altura. Marlon subiu com categoria e cabeceou forte, empatando aos 38 minutos do segundo tempo. Tudo igual no Mangueirão. Em um contra-ataque fulminante, Hernandes tabelou com Marcelinho, que bateu. A bola passou com perigo. No finalzinho, Paulo Henrique mandou esse foguete. Mas foi só. Remo 1, Vasco também 1.
Nem a forte chuva que caiu na tarde de sábado em Belém foi o suficiente para tirar o bom jogo que protagonizaram Remo e Vasco da Gama pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco chegou até sentir o cheiro do tacacá, dançaram, mas no final não ficou de boa porque o Remo empatou com o zagueiro Marlon e conseguiu um ponto para o time azulino, que agora tem desafios fora de casa. O primeiro por outra competição, na quarta-feira pela Copa Norte contra a equipe do Águia de Marabá no Zinho Oliveira. E depois joga pela Série A contra a equipe do Bragantino no interior de São Paulo. Zaire Filho, bom dia, já aqui comigo no estúdio, tudo certinho? Certinho. Fim de semana bom, legal? Bom, mas de empates, né, para o nosso futebol paraense. Bora começar falando do Clube do Remo, que recebeu o Vasco da Gama no Mangueirão. Uma festa linda do torcedor azulino. A torcida do Vasco também se fez presente. A gente viu no Mangueirão várias caravanas. E foi aquele resultado. Eu quero saber a sua opinião em relação a essa partida. O que pecou o Clube do Remo para não sair com a vitória? Pois é, 11ª rodada, muita chuva, atraso inclusive para o início da partida, né? Quase meia hora de atraso e pouco futebol, né? Na verdade, o gramado acabou prejudicando. Mas ficou pesado, né? Tivemos bons lances durante a partida. Bom dia para você que também já está acordado com fome de bola, você que nos prestigia e que precisa ficar a cada momento mais atualizado com as coisas do esporte. Por falar em atualização, hein? Nós falávamos que em 10 rodadas do Campeonato Brasileiro, 10 técnicos foram demitidos. Havia expectativa ontem para o final da 11ª. Quem seria o 11º? Olha, na Série A não aconteceu, hein? Ninguém perdeu o emprego. Mas na Série B, o Alberto Valentim, do América Mineiro, depois de tomar 3-0 do Novo Horizontino, perdeu o emprego. Portanto, para não perder o ritmo atuada, 11 técnicos demitidos aí já nas primeiras 11 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas voltando ao Mangueirão, 35, aliás, um público superior a 35 mil espectadores, foi a boa notícia, o bom cenário para Remo e Vasco da Gama com o placar final de 1-1. Evidente que foi um jogo equilibrado, o Remo teve chances sim de ganhar o jogo, o mesmo aconteceu com o Vasco da Gama, mas, porém, todavia, as equipes foram também retraídas, foram cautelosas na formação, no posicionamento técnico e tático das suas equipes. O Remo voltou a pecar nas finalizações, entenda-se aí, Aleph Manga, aliás, fez uma das suas piores partidas no Clube do Remo. Ele que é tão aguerrido, que é tão determinado, raçudo, não é? Participante, intenso no jogo, ficou devendo na partida do último sábado. O Jajá, embora tenha sido escolhido aí como craque do jogo aí pelo torcedor através da rede de televisão detentora dos direitos do Campeonato Brasileiro da Série A, já também ficou devendo, o mesmo com o Tagliari. Aliás, os 3 homens de frente ficaram devendo à torcida do Clube do Remo, que marcou a sua presença mais uma vez com repercussão nacional e um público superior a 35 mil espectadores e renda também superior a 2 milhões de reais. O Remo vira a chave agora, meio de semana tem Copa Norte e o cenário é Marabá, estádiozinho Oliveira diante do Águia, da boa equipe do Águia que vem alternando boas e más atuações na Copa Norte e também no Campeonato Brasileiro da Série D. O Remo precisando vencer do Águia e o Águia precisando manter-se aí posição da Copa Norte, Paula Marrocos. Valeu, Zaire, até daqui a pouquinho. E olha só, agora a gente vai lá para a redação do DOL falar com a Letícia Corrêa, que chega por aqui trazendo os destaques do portal mais acessado do norte do país. Oi, Paulinha, muito bom dia para você e para quem está acompanhando o Camisa 13. A FIFA divulgou a lista de árbitros que vão atuar na Copa do Mundo. O Brasil terá 9 representantes na equipe de arbitragem, com 3 juízes principais, 5 assistentes e um VAR. Entre os nomes de destaque estão Rafael Claus, Wilton Pereira Sampaio e Ramon Abate Abel. Entre os bandeirinhas estão Bruno Bosquilha, Bruno Pires, Rodrigo Figueiredo e outros. Essa será a maior Copa do Mundo da história, com 48 seleções e um total de 104 partidas. Vou ficando por aqui, mas para ficar por dentro dessa e outras notícias, você já sabe, é só acessar o nosso portal, porque aconteceu, tá no DOL.
Valeu, Letícia. Bora com mensagem agora, a tua participação. Você, torcedor ligado com a gente, aqui no nosso Camisa 13 de hoje, já pintando por aqui a sua participação. Bom dia, Paula. Mais uma vez o Remo deixou de vencer o jogo por falta de competência de alguns jogadores. É o João Edinaldo, na Cidade Nova, participando com a gente. Um beijo pra você, João. Bom dia, C13. O que me frustrou foi o gol legítimo mal anulado novamente. O Paysandu foi prejudicado pela arbitragem. É o Reinaldo Amanajás ligado com a gente. Beijo para você, Reinaldo. Valeu pela participação, tua opinião foi registrada. Bom dia, Paula. O Leão ficou no empate e, como sempre, pecando nas finalizações, mas acredito na melhora nos próximos jogos. É o Amarildo de Castanhal ligado com a gente. Um abraço para você, Amarildo. Valeu pela participação. Ontem foi um jogo de um time só, mas não adianta ganhar pontos fora e desperdiçar dentro de casa. É o Martinho Miranda, em Benfica, ligado com a gente. Temos mais uma mensagem. Beijo para você, Martinho. Bom dia, Paula. Bom dia, querido. Deixar escapar a vitória dentro de casa é sempre frustrante. Isso não pode acontecer, já que o nosso principal objetivo é o acesso à Série B. Dali Papão, é o João. Beijo, João. Valeu pela participação. Muito obrigada pela mensagem. Continuem enviando as suas mensagens. Olha aí o nosso contato, 98401-7422, 98401-7422. Agora a gente vai com a capa do Bola, encartado no jornal Diário do Pará, aqui também no nosso telão do Camisa 13. Tropeçou após estreia fora com vitória na Série C. O Paysandu fica no empate com o Brusque no primeiro jogo diante de sua torcida pela competição. Aí foto bicolor então na capa de hoje. Mas aqui em cima, empate com o Vasco deixa o Remo estacionado no Z4. E ao lado, o Palmeiras segue líder, mesmo com o empate com o Corinthians. Isso e muito mais dentro do Bola, como eu já falei, encartado no jornal Diário do Pará. Garanta agora mesmo o seu. Agora a gente vai com um breve intervalo, mas já a gente volta. E olha só, no nosso retorno a gente vai falar do Paysandu, que ontem recebeu o Brusque de Santa Catarina na Curuzu. Esse jogo válido pela segunda rodada da Série C e saiu também com um empate de 1-1. A gente volta para te contar os detalhes já. Não sai daí. Oi, condutor! Aqui é a Adete, do Detran Pará. O calendário de licenciamento já iniciou. Fique atento aos prazos de abril e evite transtornos. Placas com finais 42, 52 e 62 vencem dia 10. Finais 72, 82 e 92, dia 17. E finais 03, 13, 23 e 33, dia 24. Emita o boleto no site do Detran Pará ou procure um posto de atendimento. Não deixe para a última hora. Detran, Governo do Pará. Mãe, muitas são assim. Acordam cedo para ir à academia, correm para deixar o filho na escola e depois correm para o trabalho. Mas essa correria compensa tudo. A Portugal preparou uma loja repleta de produtos maravilhosos para deixar o seu Dia das Mães ainda mais especial. Tudo para o seu café da manhã ou almoço do Dia das Mães, você encontra aqui, no supermercado da Portugal. Dia das Mães para toda hora. Portugal. Muito bem, estamos preparando nesta segunda-feira o seu Barra Pesada, iniciando a semana em abril, hein? Muito bem, vamos folheando o nosso Diário do Pará, que já está nas bancas dos contos, no ponto de venda perto da sua casa. Você assina no 3084-0129. Concursos oferecem salários de até 24 mil no Pará. Você não pode perder todos os detalhes também sobre a rodada do futebol. Empate para tudo que é lado. Tudo isso você também acompanha no seu Diário do Pará. Aqui no seu Barra Pesada, você vai ter também os detalhes, rapaz. Execução lá em Benevides. Nós temos também quase um Big Brother, né? Umas imagens de violência no interior do estado. E nós temos também, infelizmente, mais uma morte registrada no trânsito. Tudo isso e muito mais no seu Barra Pesada, depois do C13 com o Zaire e a Paula. Eu volto já. Quando eu crescer, quero salvar vidas e cuidar de famílias, a minha e a de muita gente. Quando eu crescer, quero ter muitos amigos, gente que eu possa sempre contar ao meu lado. Quando eu crescer, quero ser grande e quando chegar lá, quero crescer ainda mais. Há 45 anos, a Unimed Belém nasceu para cuidar da saúde de milhares de pessoas. Uma cooperativa sólida,
que investe constantemente em tecnologia, capacitação e sustentabilidade, gerando mais de 3 mil empregos diretos e indiretos e se firmando como a principal referência em saúde em toda a região. Unimed Belém, 45 anos. A gente cresce para cuidar de você. Bora que lá vem o geladão! A Prefeitura de Belém está renovando a frota de transporte coletivo na cidade. Pela primeira vez, temos mais de 300 geladões entregues com ar-condicionado e Wi-Fi. E nos domingos e feriados, o busão é de graça. Tem linha para Mosqueiro, para Alteiro, partiu! E até linha fluvial para Cotijuba. Pelas ruas ou pelos rios, o geladão tá na área. Enquanto você arruma o quarto para receber o seu filho, a gente entrega um hospital novinho em Ananindeua para receber vocês. O Hospital Anita Gerosa estava fechado. O governo do Pará chegou junto e abriu as portas do novo Hospital Estadual Materno-Infantil de Ananindeua, Anita Gerosa. Consultas, exames por imagens e atendimento de urgência e emergência inteiramente gratuitos em Ananindeua. Somos o Pará que cresce, o Pará que cuida. Governo do Pará, por todo o Pará. De volta, pessoal, de volta com o nosso Camisa 13. Hoje, segunda-feira, você está chegando por aqui agora, seja muito bem-vindo, participa com a gente, ainda dá tempo de você enviar a sua mensagem através do nosso WhatsApp no 984017422. E olha só, agora a gente volta para mostrar os melhores momentos de Paysandu e Brusque, que se enfrentaram ontem à tarde na Curuzu pela segunda rodada da Série C. A Fiel, claro, compareceu em grande número, mas em campo os bicolores encontraram resistência de uma equipe que abriu o placar. O Papão conseguiu o empate, mas frustrou a torcida que queria uma vitória na estreia jogando em Belém. O placar foi esse, 1-1. Vamos acompanhar. Depois de um mês, o Paysandu voltou a jogar na Curuzu. Pela segunda rodada da Série C, os bicolores fizeram a estreia diante do seu torcedor. Na competição nacional, o Papão vinha de vitória na primeira rodada e buscava manter o embalo. Mas o clima ainda era de repercussão após a derrota na Copa Norte. Mas entre os torcedores, havia também uma visão de planejamento, entendendo a necessidade de administrar o elenco nas duas competições. Eu sou a favor de mesclar mesmo também, porque se a gente não quiser participar, a gente não coloca os outros times, né? Mas o time está preparado para as duas competições. Dá para mesclar o sub-20 junto com os profissionais. Ao mesmo tempo, havia também quem esperasse uma resposta imediata dentro de campo, depois do resultado pesado no meio da semana. Espero que o time dê resposta hoje para a torcida, né? A torcida precisa ver um resultado positivo hoje para tentar pelo menos compensar um pouco esse resultado péssimo que a gente passou, essa vergonha que a gente passou. Mas quando a bola rolou, o Brusque mandou logo o recado. Em jogada rápida, Peterson chutou, Castro desviou e Matheus Nogueira mandou para escanteio. Na cobrança, Peterson mandou de bicicleta. Mas a partir daí veio a pressão bicolor. Cleiton Pego mandou de longe, o goleiro defendeu. O Papão cobrou falta rápido. Marcinho saiu em velocidade e tabelou com Pego. O camisa 10 bicolor mandou uma bomba. Matheus Nogueira mandou para escanteio. Nesse escanteio cobrado no primeiro pau, Cleiton Pego desviou. A bola passou com perigo. A tropa de choque bicolor fazia uma blitz. Castro mandou colocado. Matheus Nogueira se esticou todo para fazer a defesa. A tropa bicolor arriscava, dessa vez com Pego. O goleiro defendeu em 2 tempos. Nesse cruzamento, a zaga do Brusque afastou mal. A zaga caiu nos pés de Caio Melo. Ele bateu com estilo e a bola beijou o travessão. Ainda na pressão, Edilson cruzou. No bate-rebate, Ítalo mandou pro gol. Mas o árbitro marcou irregularidade, invalidando o gol bicolor. No último lance, o Papão ainda teve essa chance. Final de primeiro tempo, 0-0. O segundo tempo começou com a chuva se fazendo presente. O Brusque foi para o ataque. O zagueiro Cipriano chegou, pressionou e serviu Peterson, que bateu. A bola beijou o travessão. No rebote, Cipriano mandou de cabeça, fazendo 1-0 Brusque.
Depois o Paysandu quase empata nessa cabeçada de Ítalo. Em seguida, Hinkel experimentou de fora da área. Em boa jogada, Ítalo recebeu e bateu para fora, mas ele estava impedido. Com o placar a seu favor, o goleiro Matheus Nogueira ganhava tempo em cada lance e ia irritando o torcedor do Paysandu. No lançamento de Marcinho para Ítalo, o zagueiro Cipriano fez pênalti. O atacante foi para a cobrança e deslocou o goleiro Matheus Nogueira. Gol do Paysandu e tudo igual na Curuzu, 1-1. Final, um Paysandu, um Brusque e o torcedor aplaudiu a equipe bicolor. E novamente, vaiando a arbitragem. O Paysandu até pressionou bastante a equipe do Brusque, mas não foi o suficiente para sair daqui com uma vitória. Com destaque para o goleiro Matheus Nogueira, que fez defesas e também muita cera, irritando o torcedor bicolor em boa parte da partida. Agora os bicolores têm desafios pela frente durante essa semana. Já na quarta-feira, volta a campo pela Copa Norte contra a equipe do Independência. E no sábado, joga contra a equipe do Barra pela terceira rodada da Série C. Zaire, o torcedor, claro, lógico, queria a vitória, mas esse empate não deixa de ser muito importante aí para o clube do Remo, até porque a gente está falando de um Vasco da Gama, um time muito tradicional, com uma camisa muito pesada também, do Brusque, né? Oh, perdoa. Brusque, confundindo as bolas por aqui. O Brusque também trazendo essa dificuldade aí para o torcedor bicolor. E a gente conhece a dificuldade que o Brusque já trouxe em outras épocas também, tanto para Paysandu quanto para o Clube do Remo. Os melhores momentos mostrados aí na matéria do nosso Igor Oliveira demonstram que o Paysandu foi o dominador, né? Teve amplo domínio de toda a partida. Aliás, os lances em que o Brusque tentou criar situações de perigo, eles aconteceram nos primeiros 2 minutos, onde o goleiro Gabriel Mesquita foi obrigado a uma grande intervenção ali. O Brusque complicaria mais ainda a vida do Paysandu. E aos 5 minutos do segundo tempo, o gol de cabeça do zagueiro Cipriano, que comete falta no nascedouro da jogada, no Marcinho. Aliás, uma arbitragem lá do Rio de Janeiro muito confusa, muito complicada, polêmico, inclusive, veja bem, a desmarcação do gol anulado, do Ítalo, né? Não deu para perceber os ângulos de foi marcado impedimento ali, né, Zé? Não, ele deu um toque de mão do Peco, né? Num lance em que o jogador... Ficou bem confuso, realmente. Não deu para perceber. Então, muito confuso, além da chuva e tudo na Curuzu. Mas o curioso é que o torcedor compareceu, hein? Quase 10 mil torcedores presentes ao estádio da Curuzu, depois do insucesso, daquele trauma do meio de semana lá em Manaus, na goleada por 7-0 para o Nacional, mas do público fez a sua parte. O Paysandu conseguiu, aliás, no finalzinho, né, até porque o gol de empate do Ítalo foi aos 46 minutos já do segundo tempo. Enfim, nós tivemos um Paysandu realmente se recuperando, jogando com a sua torcida, dando satisfação. É claro que o time é outro, não foi o time dos 7-0. Esse time deve ser mudado para o jogo de quarta-feira. Também contra a Independência, o técnico Júnior Rocha já admitiu isso. O Paysandu dominou tanto a partida que os números são altamente favoráveis ao Paysandu. Para se ter uma ideia, 22 chutes a gol o Paysandu conseguiu fazer ontem contra o Brusque. E 18 escanteios no seu primeiro jogo em casa. E na quarta-feira ele vai enfrentar o Independência do Acre, precisando vencer. E agora, o que se sabe, não tem essa de time alternativo, embora o técnico Júnior Rocha admita algumas mudanças no jogo diante do Independência. 9.800 o público, na verdade, total, ontem, incluindo pagantes e não pagantes, e uma arrecadação de 329 mil reais no estádio Leônidas Castro, ontem, na Curuzu. Futebol paraense, invicto no fim de semana, sem perder, mas também sem vencer, não é? A Tuna empata, o Águia também, o Remo faz a mesma coisa e o Paysandu repete toda a história. Paula Marrocos, valeu, Zaire, valeu. E olha só, pessoal, vamos agora falar do The King Fight, confronto latino-americano. Já tem data marcada, dia 18 de abril, no ginásio Mangueirinho, em Belém. Uma noite histórica com grandes nomes do boxe profissional e um card especial de MMA, reunindo atletas do Pará e de outros estados. O destaque da noite será a disputa internacional
nacional de cinturões da categoria cruzador entre Lucas Pontes e o medalhista olímpico Yamaguchi Falcão, além de lutas eletrizantes que prometem movimentar o público. E atenção, já começou a venda de ingressos, garanta o seu lugar e acompanhe de perto um dos maiores eventos de combate da região norte, The King Fight, confronto latino-americano, dia 18 de abril, no Mangueirinho. Garanta seu ingresso e participe dessa experiência. A gente continua falando do The King Fight porque os paraenses estão em treinos intensos para a competição. O repórter Igor Oliveira esteve acompanhando e traz os detalhes pra gente. Em volta a ser palco de um grande evento de combate. A segunda edição do The King Fight promete movimentar o ginásio Mangueirinho no dia 18 de abril, com um card que reúne boxe profissional e MMA, além de disputas de cinturão e confrontos regionais. Quem já sente a responsabilidade é quem vai abrir os trabalhos no ringue. E essa missão vai além da luta, é dar o tom do espetáculo. É um compromisso grande porque vamos ser a porta de entrada para os outros companheiros de guerra. Mas não tem 10, estão preparados para o trabalho, o que vier pela frente, vamos com tudo. No ringue, a expectativa é de grande combate e muita entrega dos atletas, que prometem não apenas vitória, mas também espetáculo para o público. No MMA, a responsabilidade também é grande. Maicon Kevin, da categoria até 70 quilos, chega para disputar cinturão e traz na bagagem uma trajetória marcada por superação. 5 anos aí já na caminhada, né? O nome The Chosen, né, não é à toa. Eu digo que eu fui escolhido por Deus, né, para viver isso. No entanto que durante aí 5 anos eu já tenho um cartel aí de 5 vitórias e apenas uma derrota, né? Infelizmente, mas estamos aí em busca de reverter esse quadro. E por trás de cada lutador existe um trabalho intenso de preparação. O treinador Ulisses Pereira destaca o nível da competição e a importância do evento para o esporte na região. É um trabalho que vem sendo feito já há uns 5 meses quase. Nós tivemos uma luta em fevereiro com o Carioca, que seria como se fosse uma preparação, uma eliminatória para dar condições desse título latino. Na verdade, são 2 títulos numa noite só, né? É o título latino da WBA e o título latino da WBO, que é um dos mais importantes no mundo do boxe. E o trabalho na academia não para. Além do The King Fight, tem atleta paraense se preparando para um desafio internacional, com a competição intercontinental da Associação Mundial do Boxe no Chile. A preparação está intensa, a gente já vem fazendo um trabalho aí de 50 dias e com o professor Ulisses Pereira, graças a Deus ele está aqui nesse período todo e a gente vem fazendo 2 turnos pela manhã e agora pela noite. Como a gente costuma falar, o segundo tempo, daqui para casa agora só descansa. O The King Fight reúne nomes experientes e novos talentos, consolidando Belém como um dos grandes palcos do esporte de combate no norte do país. Tá aí, então, já deixa marcado dia 18 agora do mês de abril no Mangueirinho para você participar. Pessoal, muito obrigada a todos que enviaram as suas participações, que estiveram ligados desde o início com a gente nesta segunda-feira. Te desejo uma semana maravilhosa mais uma vez e amanhã a gente está de volta. Bora chamar ele, Marcos Aleixo, o Barra Pesada chegando por aqui. Bom dia, Marcos, tudo certinho? Tudo certo e também empatou por aqui, seu Zay, a senhora e eu com a mesma farda. É, né? Um negócio de uma paleta, assim, igual. A gente está se organizando. Parece que os nossos assessores... Todo mundo leu o e-mail aqui. Todo mundo leu o e-mail. Meu assessor ligou pro teu, ligou pro do Zaire. Meu assessor é muito joado. E empatou tudo, né, dona? Menino, empatou o Águia, empatou a Tuna, empatou o Remo, empatou o Paysandu. Quero saber quem é que desempata agora. A senhora, ao longo da história que apresenta aqui, participa do esporte, já viu tanto empate no final de semana só? Menina, eu já vi, foi muita derrota também, viu? Já vi muita derrota, já vi muito empate. O negócio que é ganhar que tá difícil, mas vez ou outra acontece. É raro, mas acontece. É verdade. E por aí, tudo certo? Notícias boas? Final de semana pesado, né? Né, Alex? É isso. É isso. Beijo pra ti, bom programa e até amanhã. Tchau. Tchau, tchau. É isso, não. Pensando que é fácil esse negócio de empate. A Paula falou, pelo menos não perdeu. Às vezes tem tanta derrota. Não tem centroavante, rapaz, que faça gol. Quem faz é zagueira, não sei quem.
Bora ver se a gente melhora. Bom, minha gente, deixa eu só te falar. Antes de começar aqui, nós temos 2 cestas básicas. Uma poderá ser entregue até quarta-feira, outra certeza na sexta, o oferecimento da Ilhasnet. A gente já começa o nosso barra também aqui, olha só, as 2 cestas para você aqui. Uma até quarta-feira vai depender do número de mensagens, a outra na sexta-feira a gente entrega aqui, oferta da Ilhasnet, Mosqueiro, Santa Bárbara, Soures, Salvaterra e Noacara. Pronto. Tá bom para você? Senta o dedo e manda mensagem, tá? Olha, começamos o nosso Barra Pesada na segunda-feira, daquele jeito, né? Mais um triste episódio de briga de torcida, sabe? Quem levou os 3 pontos? Quem levou? Ninguém. Levou 3 pontos na testa. A confusão entre organizadas assustou muita gente no final de semana. Mais de 100 envolvidos são levados para a delegacia do Bengui. Olha essa história. A briga foi registrada na Avenida Almirante Barroso, nas proximidades do estádio da Curuzu. Nas imagens é possível ver torcedores de organizadas, tanto da Remoçada quanto do Vasco da Gama, se agredindo. Segundo a PM, os suspeitos também chegaram a arremessar pedras e rojões durante o conflito. A confusão aconteceu antes da partida do Clube do Remo contra o Regatas Vasco da Gama pelo Campeonato Brasileiro da Série A, que ocorreu no estádio do Mangueirão neste sábado. A briga gerou momentos de tensão e tumulto na localidade. Policiais da Rotan, que realizavam operações pela área, foram acionados para controlar a situação. Do ponto de emprego, as guarnições começaram a agir, utilizaram de instrumento de menor potencial ofensivo para dispersar. Posteriormente, nós realizamos diligência lá mais à frente, lá na Avenida Almirante Barroso, fizemos a contenção, a revista e busca pessoal, a revista nos ônibus e busca pessoal nos torcedores. Posteriormente, fizemos a condução, nos ônibus até a delegacia do Bengui, local designado, para a apresentação desse tipo de repito envolvendo torcida.